é que o nosso Deus, Ele é o Deus impossível, como diz em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível, e operando Ele, ninguém nada pode impedir. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. A porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Ele é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Ele é um Deus que rege os nossos passos dia após dia. Esse é o Deus que nós servimos. Mas quando eu olho para esse texto, eu encontro aqui o princípio básico para uma vida muito abençoada. Quando nós contemplamos esses versículos que nós lemos, nós entendemos que Isabel, ela era estéril, e Zacarias, o seu esposo, era um sacerdote que também já estava avançado de idade. A palavra vai dizer que eles eram homens e mulheres que trabalhavam na igreja, que serviam a Deus realmente no Santo do Santo. Zacarias, ele sempre levava o holocausto, ele entrava no Santo do Santo, e ele levava o holocausto quando ele era sorteado, quando ele era escalado para entrar e fazer realmente a queima do incenso. A palavra vai dizer que Zacarias, num dos dias que ele foi escalado, ele entra no Santo do Santo, naquele lugar de resplendor, de glória, de graça, e de repente aparece o anjo à sua direita, e ele se assusta, ele fica apavorado, porque ele se depara com Gabriel, e ele diz: o que tu queres? E ele fica desesperado com o aparecimento de Gabriel, e Gabriel já vem com a notícia dizendo: Zacarias, Zacarias, as suas orações foram ouvidas, o seu clamor, o seu sacrifício de querer realmente um filho, querer um milagre, foi ouvida por Deus. E eu vim aqui enviado por Deus para dizer que você terá um filho, você terá um milagre, você terá, aleluia, a provisão do céu. Quando Zacarias ouviu a mensagem do anjo Gabriel, ele duvidou e não creu. Ele duvidou porque ele olhou para o sacrifício, ele olhou para a realidade, ele olhou para aquilo talvez que os seus olhos lhe colocava como realidade, como a vista natural. Quem está comigo, diga amém. Diga assim para quem está do seu lado: se você está na fé, tome cuidado com os seus olhos naturais. Quando nós estamos na fé, quando nós estamos caminhando no propósito de Deus, Satanás, para ele arrancar a bênção que Deus tem, ele sempre vai fazer você olhar com os olhos naturais. Zacarias, ele olhou com os olhos naturais, ele disse: é impossível eu ser pai. Ele não estava entendendo que ele estava diante do Deus impossível. Ele clamava, ele acordava às 3 da manhã, ele buscava a Deus, ele servia a Deus, ele vinha para os cultos, ele tinha realmente a postura de um homem de Deus, um homem valente. Mas na hora da decisão, ele duvidou. Na hora que era para ele crer de verdade, ele duvidou. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas vêm na igreja, quantas pessoas entram dentro dos templos lá fora, quantas pessoas elas buscam, elas servem a Deus, mas na hora da decisão elas duvidam. E a dúvida impede a promessa de se cumprir. A dúvida impede o céu de se abrir em seu favor. A primeira coisa que precisamos entender, que para vivermos uma vida abundante, muito abençoada, precisamos crer e não duvidar. Levanta a sua mão para o céu. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta que tem vindo ao seu encontro, eu não sei qual é a realidade que o mundo tem te mostrado, mas você não vive por vista. Receba essa palavra, você não vive por essa realidade. O Deus que te escolheu, o Deus que está no controle da sua família, Ele manda te dizer: ei, vai até o fim, acredite perseverantemente, porque no final tudo vai dar certo. Você que recebe, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, aleluia. Mais pessoas,
Cutuca quem está do seu lado, diga assim: você entendeu? Nunca mais duvide. Quando Zacarias duvidou, o anjo disse assim: você não vai falar, você não vai mais se expressar, até a promessa se cumprir em detalhes na sua vida e na vida de Isabel. Reverendo, então a primeira coisa nesse domingo que eu preciso colocar no meu coração é que a dúvida paralisa a promessa de Deus na sua vida, e pelo contrário, a certeza, a convicção dessa graça, desse Deus Todo-Poderoso, faz você vivenciar coisas extraordinárias. Faz a tua casa ser preenchida de grandes bênçãos. Quem está comigo, diga amém. Reverendo, eu não estou entendendo. O nosso Deus é o Deus que trabalha dentro de nós. Ele começa a trabalhar no nosso interior. A bênção nunca vem de fora para dentro, e sim, ela começa de dentro para fora. Quando você é forte por dentro, você é forte por fora. Vou dizer de novo: quando você é forte por dentro, então você se torna forte por fora. Explica de forma mais explícita, reverendo. Vença a si mesmo por dentro, e você vai vencer qualquer barreira lá fora. Qualquer dificuldade que vier ao seu encontro, você vai superar ela. Diga aleluia. Porque você está firme dentro de si. A maior dificuldade que nós temos que enfrentar é a dificuldade e as contendas dentro de nós. Por que tem muitas pessoas que não alcançam o prodígio do céu, o milagre do Altíssimo? Por que muitas pessoas continuam andando e caminhando em círculos e nunca adquirem a promessa em suas vidas? Porque até hoje nunca venceram a si mesmo. Porque até hoje nunca geraram um costume de um vencedor. Tudo que começa não termina. Tudo que começa com Deus desiste. Tudo que começa, aleluia, bem, e termina mal, porque não persevera em Cristo Jesus. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu quero começar a pregar para você. Diga assim para quem está do seu lado: segure o cinto aí, que agora vamos entrar na revelação do céu. A primeira coisa então que aprendemos é que a dúvida tira a bênção de Deus. Sim, você está num projeto de vida, então não duvide, creia apenas. Segundo ponto, preste atenção. Mateus 13, versículo 44. Agora eu vou começar a ministrar no seu coração. Mateus 13, versículo 44. Vai falar sobre os olhos do sacrifício e os olhos do resultado do sacrifício. Você vai entender isso. Olha o que diz, versículo 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vou conjecturar para você entender essa mensagem. Eu vou explicar de forma lícita para você, de forma explícita, de forma mais tranquila para você entender. Olha essa palavra. Quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos que era um homem que entrou em uma terra, sim ou não, que não era dele. Amém? Ele entra em uma terra que não era dele. E ele caminhando nessa terra, ele se depara com um tesouro, uma pepita muito valiosa de ouro. E ele poderia muito bem pegar e levar embora, só que aquilo era roubo. Então a primeira coisa que nós enxergamos nesse homem é o que? Uma honestidade. O que ele faz? Ele cava um buraco e enterra essa pepita muito valiosa de ouro nesse buraco. Então ele vai para o dono daquela terra e diz: você quer vender essa terra? Ele dá uma proposta para aquele dono da terra. Ele diz: você quer vender essa terra seca? E aquele homem, o dono da propriedade, olha para ele e diz: eu quero vender sim, o valor é X. A palavra vai dizer então que ele vai e ele vende tudo que ele tinha. Ele vende casa,
ele vende as economias, ele vende, irmãos, ele tira tudo, ele tira os animais, imagina sendo os cavalos, ele vende tudo, e ele vai, ele compra a propriedade. Agora você vai entender o que eu vou dizer. Reverendo, por que o Senhor falou essa história em detalhes para a gente entender? Grave isso que eu vou te dizer. Sua visão tem que estar na restituição. Os seus olhos precisam estar no resultado do sacrifício e não no sacrifício. Aquele homem, ele vende tudo. Por que aquele homem vende tudo? Você é inteligente, por que ele vende tudo? Por que ele vende tudo e compra aquela terra? Me ajuda aí. Por que ele vende, ele sacrifica tudo e ele compra aquela terra? Diga assim comigo: por causa do resultado. Por causa da pepita de ouro, que era o resultado daquela terra. Por que você está aqui? A pergunta é que nessa noite, por que você está aqui na igreja? Por que nós estamos acordando às 3 horas da manhã? Por que nós estamos clamando a Deus de uma forma genuína e grandiosa? Você acha que aquele homem ia sacrificar tudo, vender tudo, para comprar uma terra que não tinha resultado? Sim ou não? Sim ou não? Ele não ia vender. Ele só vendeu tudo e sacrificou tudo, porque ele sabia que quando ele comprasse aquela terra, aquela pepita de ouro, aquele tesouro, ia trazer muito mais abundância, ia trazer muito mais riqueza, ia trazer muito mais recurso para a vida dele. Sabe o que você aprende aqui? Levanta a sua mão para o céu, receba isso. Quando os seus olhos estão no sacrifício, você desiste, você abandona, você pula do barco, porque isso traz desconforto. Mas quando os seus olhos estão no resultado do sacrifício, quando você entende que você está aqui porque Deus já separou uma grande promessa para a sua vida, quando você entende que você está clamando às 3 horas da manhã, você está fazendo o seu melhor, porque Deus já separou uma grande promessa, um 2022 de sucesso, de portas abertas. Quando você entende e busca a Deus, não pelo sacrifício, mas sim pelo resultado do sacrifício, é aí que você começa a reinar, é aí que você começa a voar como a águia voa, é aí que você começa a adquirir os seus milagres. Olha isso, não tira os olhos do resultado, porque o resultado do sacrifício é o que vai fazer você ficar de pé, vencendo, conquistando, aleluia, prosperando. Você que recebe, dê uma linda salva de palmas. Aleluia! Cadê o Mauricinho? Presta atenção, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. O foco no sacrifício te leva a desistir. O foco no sacrifício te leva o que, irmãos? A desistir. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se você olhar o sacrifício, você desiste. Poxa, reverendo, mas é tão difícil. Acordar na segunda-feira é tão difícil. Mas se você souber que aquele sacrifício vai te trazer grande resultado lá na frente, você vai acordar feliz, alegre, animado. Diga aleluia. Você vai acordar motivado, você vai acordar esperançoso. Diga aleluia. Preste atenção no que eu vou te dizer. O foco no resultado do sacrifício dará uma força incomparável ao seu interior. A visão daquele homem não estava no sacrifício, estava no resultado do sacrifício, estava na pepita de ouro. Ele sabia que a busca, presta atenção, a busca em Deus traz resultado. Diga aleluia.